Feliz de estar com vocês aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, sobre identidade, e algo que Deus colocou no meu coração para comunicar com você nessa manhã, nesse tempo que nós teremos, é um pouquinho sobre a consciência que nós temos que deixar cair no nosso coração a respeito da presença de Deus, porque você sabe que a consciência da identidade que você tem em Cristo é um processo que você passa mesmo de entender quem você é em Deus. Você sabe que quando você aceita Jesus e você reconhece Ele como seu Senhor e Salvador, há uma transformação e há uma mudança no seu espírito. Mas a Bíblia fala em Romanos que nós temos que renovar a nossa mente pela exposição à palavra de Deus, e que nós temos que subjugar o nosso corpo em escravidão ao nosso espírito. E a Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses que nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, de fato, a nossa essência é quem nós somos no Espírito, amém? E quando nós entendemos a essência que carregamos no Espírito, nós podemos sim dominar os nossos pensamentos, controlar aquilo que o diabo lança contra a nossa vida. Eu gosto de uma frase do irmão Kenneth Hagin, que ele fala em um dos seus livros, talvez você já tenha lido ou ouvido falar sobre isso, que ele fala: é impossível que nós venhamos a impedir que um pássaro passe sobre nossa cabeça, mas nós podemos impedir com que ele faça um ninho sobre nossa cabeça. Então ele estava fazendo uma analogia sobre pensamentos. É impossível nós impedirmos certos pensamentos de virem, certos sentimentos de virem sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, mas nós temos a capacidade, a habilidade vindo da parte de Deus para não permitir com que esses pensamentos ganhem força. Amém? Você está comigo até aqui? Porque nós sabemos que existem situações que aparecem na nossa vida que muitas vezes nós nem plantamos por aquilo e nós não estávamos esperando aquilo, mas a forma como nós vamos responder àquela situação vai determinar o nível de consciência que nós temos de quem nós somos em Jesus Cristo, amém? Então, quando nós olhamos para a presença de Deus e quando estamos expostos à presença de Deus, nós estamos passando em todo o tempo por um processo de entendimento de quem nós somos em Cristo e de fortalecimento de quem nós somos em Cristo. Porque, queridos, se nós entendermos que Deus, Ele não olha para as nossas fraquezas e nossas dificuldades com a finalidade de nos humilhar ou de nos rebaixar, muito pelo contrário, a Bíblia diz que Ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Eu e você, nós temos que entender que a igreja é um lugar de entrega, é um lugar de refrigério, sim, é um lugar de renovo, é um lugar onde nós chegamos abatidos e saímos renovados, é um lugar onde a gente vem buscar resposta, sim, mas essencialmente igreja é um lugar de entrega. Igreja é um lugar onde nós viemos entregar tudo que nós temos ao Senhor, inclusive as nossas dificuldades, amém? Inclusive as nossas imperfeições, inclusive aquilo que nós não sabemos o que fazer. Esse é o lugar onde nós podemos entregar ao Senhor e dizer: Pai, na minha força eu não sei, na minha capacidade eu não consigo, o meu bolso não paga, as minhas faculdades intelectuais eu não sei como fazer, mas eu quero entregar em Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Amém, queridos? Então, quando nós entendemos que igreja é um lugar de entregar mesmo as nossas incapacidades, porque deixa eu te dar uma verdade aqui, eu não sei se você vai ficar triste comigo, mas você não é perfeito. Você não é perfeito. Talvez alguns achavam que eram, né? Mas eu vim aqui te dizer que não, queridos. Nós não somos perfeitos e glória a Deus por isso. Glória a Deus porque não somos perfeitos, e dentro da nossa imperfeição, da nossa incapacidade, nós podemos contar com o auxílio do Espírito Santo. Nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Nós podemos contar com o conselho do Espírito Santo, sabendo que Ele não vai nos deixar no momento mais difícil, que Ele não vai virar as costas no momento mais difícil. Muito pelo contrário, Ele está em todo o tempo esperando com que eu e você estejamos confiando nele, confiando mesmo aquilo que nós temos de melhor ao Senhor, para que Ele possa potencializar você por dentro. Porque deixa eu falar algo para você: você é muito melhor e muito maior por dentro do que por fora. E quando você de fato entender que a essência que você carrega em Cristo já está pronta,
Porque aquilo que Deus tem para você já está pronto. E a Bíblia diz que tudo que nós fazemos para o Senhor é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. A mudança começa aqui dentro. Deus começa a mudar você por dentro. Deus começa a mudar a forma como você se enxerga. Deus começa a mudar a forma daquilo que você fala. A sua fala muda. O que você ouve muda. O teu ambiente muda. As pessoas que você tem conexão e se relaciona, elas mudam. Porque uma verdade mudou dentro de você. Antes você se via incapaz de realizar alguma coisa, mas agora em Cristo você entende que há uma capacitação da parte de Deus para operar em ambientes mesmo que você não saiba como, porque a Bíblia diz, queridos, que o Espírito Santo nos ensina a respeito de todas as coisas. E eu vou te perguntar o que é todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas, querido. Olha que revelação poderosa. Você já pode ir para casa com isso. Todas as coisas são todas as coisas. Então vai ter momentos sim na nossa vida que nós não estaremos preparados naturalmente para enfrentar aquilo. Mas glória a Deus por isso, porque nós entendemos quem somos em Cristo. E uma vez que entendemos quem somos em Cristo, nós sabemos a quem pedir ajuda. Amém? Você está comigo até aqui? Então nós temos que entender que existem algumas fases da presença de Deus. E a Bíblia vai falar sobre a presença revelada de Deus e a presença não revelada de Deus. E nós tivemos aqui um momento de louvor maravilhoso, onde nós pudemos experimentar de fato a presença revelada, queridos. Porque a presença revelada é aquela presença palpável mesmo. Você já sentiu isso? Você já sentiu a presença de Deus? É bom demais, né? A gente chora, a gente pula, a gente dança, a gente se alegra. Nós conseguimos olhar um mundo, olhar o nosso futuro, olhar aquilo que Deus tem para a nossa vida em uma ótica diferente. É maravilhoso, queridos. É uma impressão que Deus coloca no nosso espírito muito bom. Mas deixa eu dizer algo para você. Nós não podemos negligenciar a presença não revelada. Porque quando nós não estamos nos arrepiando, quando não temos motivos ou razões para pular, para dançar, para se alegrar, para ficar feliz, queridos, isso não quer dizer para mim e para você que a presença de Deus não está naquele ambiente. Porque vai ter momentos assim como esse, que nós estaremos totalmente habilitados, porque uma equipe se preparou, gerou esse dia em oração, gerou esse momento em oração, se qualificou para estar aqui ministrando ao teu coração. Então há um ambiente favorável para isso. Mas deixa eu te dizer, mesmo quando o ambiente não está favorável, a presença de Deus é a mesma. Deus, ele não está limitado à capacidade, ao favorecimento humano, porque se nós olharmos para a palavra, Deus, ele operou milagres em ambientes favoráveis, em ambientes onde não tinha favor nenhum para a operação de milagres. Jesus operou milagres, queridos, aonde havia fé, mas ele também operou milagres aonde havia incredulidade, porque o poder de Deus não está limitado. O poder de Deus não pode ser limitado pela incredulidade humana, ou pela falta de favorecimento humano. Então deixa eu te dizer uma coisa, isso é uma boa notícia para você. Porque mesmo que você esteja enfrentando algo que naturalmente não tem resposta e parece que não tem caminho, você ainda tem Jesus Cristo. E se eu e você temos Jesus Cristo, nós temos a resposta para isso. Então nós temos que aprender a nos mover em um ambiente onde não somos somente guiados por emoções, onde não somos somente guiados por um louvor maravilhoso como esse, querido. Mas o nosso irmão não estará cantando todos os dias, só para a esposa dele, ela tem um privilégio maior. Mas ele não estará cantando para nós todos os dias, amados, nos impulsionando, nos levantando por dentro. Vai ter dia que vai ser só você e Deus. E você vai ter que deixar a consciência de que a presença dele está com você cair. Porque senão, queridos, o diabo vai começar a falar no seu ouvido. As pressões vão chegar. As pessoas vão começar a questionar e levantar questionamentos. E se você não estiver firmado no que Deus tem para você, você pode começar a murmurar.
Você pode começar a questionar o que Deus está fazendo. Você pode começar a querer comparar o que Deus está fazendo na sua vida com o que Deus está fazendo na vida do outro. Mas esse não é o caminho que Deus quer nos levar, queridos. Deus quer nos levar para um lugar de maturidade, onde quando nós estamos passando por pressões e dificuldades, nós não buscamos meios naturais, mas nós vamos para o nosso quarto, fechamos a nossa porta e reconhecemos que nós temos um Deus. Porque, queridos, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus está no teu time, se Deus está do teu lado, o diabo pode levantar o que for do outro lado, pode ser a muralha que for, pode ser o gigante que for. Se você entender que você carrega essa mensagem, e que Deus escolheu você, e que Deus está preparando você para os dias de hoje, você não vai mais se permitir com que o diabo fique perdendo ou gastando o seu tempo com preocupação, com ansiedade, com pânico, sem saber o que vai fazer. Queridos, o melhor lugar para nós é quando nós não sabemos o que fazer. O nosso melhor lugar é quando nós não sabemos o que fazer, porque aí nós recorremos a quem sabe. E Ele traz a resposta no tempo certo. Ele traz o alívio no tempo certo. Ele traz o direcionamento no tempo certo. Eu sei muito bem que muitas vezes nós passamos por situações e enfrentamos ambientes, queridos, aonde não há motivo de celebrar. Não há motivo para ficar em paz. Não há motivo para olhar as coisas com uma perspectiva melhor. Mas a Bíblia fala que nós não vivemos pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas nós vivemos pelo que cremos. Mas deixa eu dizer algo para você: se você não alimentar o que você crê, você vai viver pelo que você vê e não pelo que você crê. Por isso que eu e você temos que estar o tempo todo alimentando o nosso espírito. Alimentando o nosso espírito, orando em línguas, fortalecendo o nosso espírito de fato, porque é quem nós somos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10. Aleluia. Você está comigo até aqui? Hebreus capítulo 10, versículo 19. A palavra vai dizer assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, em outras versões vai dizer ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, diga comigo, aproximemo-nos. E ele continua dizendo: com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Dê um glória a Deus por isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. No verso 19, ele vai dizer: tendo, pois, irmãos, intrepidez e ousadia para entrar no Santo dos Santos. Deixa eu dizer algo para você: existe algo da parte de Deus pronto para você. Existe algo da parte de Deus preparado para você viver. Existe um futuro que é o futuro que Deus tem para você. Existe um chamado que é o chamado que Deus tem para você. Existem habilidades que Deus confiou a você e que você ainda talvez não esteja vendo, mas essas habilidades já estão liberadas para você viver. Existe algo de Deus pronto para você. Mas a Bíblia está dizendo: tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Em outras versões vai dizer ousadia para entrar no Santo dos Santos. Deixa eu dizer algo para você: para entrar no que Deus tem para a sua vida, você precisa de ousadia, sabia disso? Você sabia que os covardes não adquirem aquilo que é de Deus? Perdoe se essa palavra soa um pouco agressiva, mas aqueles que se acovardam não possuem o que é de Deus. Porque para possuir aquilo que é nosso, nós temos que ter ousadia. Nós temos que ter intrepidez. A Bíblia não diz que a casa ou a porta está fechada.
A Bíblia está dizendo, tende ousadia para entrar. Ou seja, só depende de nós. Está pronto, está preparado. Mas exige de mim e de você a ousadia de querer entrar. Porque, queridos, deixa eu dizer algo para você. Sempre que nós entramos em algum lugar diferente, sempre que nós entramos em uma estação diferente, nós precisamos deixar algumas coisas para trás. E quando a Bíblia está falando de ousadia, é porque depende de mim e de você, se nós estamos dispostos a deixar algumas coisas para trás, para abraçar o novo de Deus. Eu gosto de falar sobre estações e nós estamos presenciando uma mudança de estação. Você sabe que alguns meses atrás, algumas semanas atrás, estava calor, sim ou não? E nós estávamos abarrotados com esse calor, orando para o frio chegar. Não aguentando mais um calor absurdo, mas esse calor, essa estação, promoveu em nós sentimentos e sensações diferentes que estamos sentindo agora. Essa estação nos levou a lugares diferentes. Essa estação mudou o nosso guarda-roupa. E quando a estação mudou, queridos, e o verão saiu, e o inverno chegou, a nossa vestimenta mudou. Os ambientes que frequentávamos mudou. Não faz sentido ir para a praia agora. Não faz sentido, porque a estação não nos favorece. Porque houve uma mudança de estação. E com a mudança de estação eu preciso deixar a roupa do verão para trás e agora vestir a roupa do inverno. Quando Deus está falando sobre uma nova estação na nossa vida, aonde Ele vai cumprir as promessas, porque é assim que Ele fala no versículo 23, guardemos, pois, firme a nossa confissão, porque Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. E deixa eu falar algo para você, na palavra existem mais de 8.300 promessas para você. Talvez você esteja pensando, mas um profeta nunca apontou o dedo para mim e disse como ia ser o meu futuro. Não se preocupe não, existe mais de 8.300 promessas na palavra para você viver. Se nenhum profeta nessa terra apontou o dedo para você, Deus já apontou há muito tempo atrás. E já preparou promessas para você, querido. E Ele está dizendo, tende, pois, ousadia para entrar nessa realidade. Mas existe uma chave, queridos, aqui no versículo 22, existe um segredo no versículo 22, que Ele vai falar, aproximemo-nos. Muitas vezes nós estamos orando, Deus, vem, traz a resposta que eu preciso. Vem, Pai, vem. Mas Ele está dizendo, ei, aproxime-se. Porque, queridos, ficar chamando Deus o tempo todo e não ter uma atitude correspondente de quem crê. Porque a fé e a crença, ela tem uma ação correspondente. Se você acredita naquilo, você precisa tomar uma atitude. Se você acredita naquilo que está pronto para você, se você acredita que Deus tem uma identidade e uma realidade diferente para você, você precisa se posicionar diferente. Não tem como eu dizer que eu creio em Deus e continuar sendo negligente naquilo que Deus já me mandou mudar. Eu preciso mudar as minhas vestes. Eu preciso deixar algumas coisas para trás e abraçar o que Deus tem para a minha vida. Porque senão, se eu ficar pensando, porque, queridos, não faz sentido. Se Deus diz que eu sou capaz, eu ficar pensando que eu sou incapaz não vai ajudar. Se Deus diz que há uma capacidade e há uma unção disponível para eu possuir aquilo que Deus tem para a minha vida, talvez você esteja pensando ou dizendo, quando Deus mostra algo para você, você diz, rapaz, esse negócio é grande demais, glória a Deus por isso. Que bom, queridos. Mas nós temos que aprender a depender da capacidade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes quando Deus ministra coisas ao meu coração, quando Deus sinaliza coisas ao meu coração, eu olho para as pessoas que eu conheço, eu olho para a minha condição financeira, eu olho para a minha capacidade natural, e eu digo, eu não posso em nenhum dos três. Então tá bom, é tempo de confiar mais. É tempo de acreditar mais. E é tempo de se consagrar mais. Porque, queridos, quando Deus sinaliza algo no nosso coração e parece ser grande demais, não é para nos fazer desistir. É para nos fazer se aproximar mais.
Aproximemo-nos. E uma vez que nós nos aproximamos, nós começamos a enxergar as coisas de uma ótica diferente. Nós passamos a entender aquilo que Deus está sinalizando ao nosso coração. E quando nós deixamos essa verdade cair no nosso coração, e essa verdade entra no nosso coração, nós precisamos abraçar ela. Vá comigo, por favor, em Hebreus mesmo. Volte aí para o capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Hebreus capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus vai dizer assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que já foram ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Eu quero chamar sua atenção para o versículo 1, na qual ele vai falar por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que já foram ouvidas. Eu não sei se isso te chama a atenção, tanto que me chama a atenção, porque a Bíblia está dizendo, importa que nos apeguemos com mais firmeza, não é aquilo que vamos ouvir, mas é aquilo que já ouvimos. Eu e você temos que ficar parando de procurar e caçar novas profecias e nos apegar àquilo que já foi liberado para a nossa vida, até que estejamos vivendo aquilo que já foi liberado. Porque, queridos, a Bíblia diz que Deus começa e termina. Não, deixa eu falar de novo. A Bíblia diz que Deus começa e termina. A Bíblia diz que é dele o sim e o amém, que ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim. Aquilo que Deus libera para a nossa vida não tem que ficar no meio do caminho. Aquilo que Deus começa na nossa vida tem que terminar, queridos. Só que muitas vezes nós não temos paciência de esperar a concretização das promessas. E ele está dizendo, importa que nos apeguemos com mais firmeza, com mais força, aquilo que já ouvimos. O que é que você já ouviu da parte de Deus? O que é que Deus já liberou para a sua família? O que é que Deus já falou sobre o seu futuro? O que é que Deus já falou sobre o seu chamado? O que é que Deus já falou sobre a sua vida? Deus está dizendo, importa que você se apegue com mais firmeza àquilo que você já ouviu. Por quê, pastor? Porque Deus quer realizar. Deus quer que você seja pleno nisso. Deus quer que você seja realmente realizado naquilo que Ele tem, queridos. Porque assim como Moisés, muitas vezes nós não entendemos que passamos 40 anos nos preparando para passar 40 anos na promessa, 40 anos cumprindo uma palavra que levou 40 anos para se preparar. Mas muitas vezes nós ficamos muito tempo esperando a promessa, e quando a promessa chega a gente só desfruta um pouco dela, porque a gente quer algo novo o tempo todo. Afinal é assim que o sistema está nos ensinando, né? Hoje a gente entra no Instagram, no TikTok, passou de 15 segundos, a gente não aguenta mais, tem que passar o vídeo, 30 segundos no máximo. Agora as ministrações que antes, quando Jesus ia ministrar, eram cultos de 7 horas, 8 horas, hoje 40 minutos, a nossa perna começa a coçar, eu tenho que ir para casa, amanhã eu tenho que trabalhar. A gente está sendo ensinado pelo sistema a não ter paciência para esperar o processo, mas diferente desse mundo, a palavra de Deus não muda. Esse mundo muda, o sistema do mundo muda, mas o sistema de Deus não muda. E se Deus trabalha com processos, se Deus trabalha com paciência, se Deus trabalha com etapas, Ele não vai mudar por minha causa, nem por sua causa. Então, queridos, nós temos que entender que nós temos que passar pelo processo aonde Deus firma o nosso coração para estar no lugar da promessa. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não vai te dar algo para perder o teu coração.
Se Deus sabe que se Ele te der um carro, uma empresa ou uma promoção, isso vai roubar o teu tempo com Ele, Ele não vai te dar. Porque para Deus vale muito mais o teu coração do que os teus bens. Queridos, o problema é que muitas vezes nós estamos trocando as prioridades. Nós estamos amando aquilo que Deus não ama. E estamos odiando aquilo que Deus ama. O que você quer dizer com isso, pastor? Deus não morreu por carro. Deus não morreu por casa. Deus não morreu por um emprego maior. Deus não morreu por uma carreira de sucesso. Deus morreu por pessoas. Mas hoje nós passamos 15 anos, 10 anos, 11 anos trabalhando para ter uma carreira de sucesso, mas desistimos dos nossos filhos, mas desistimos dos nossos irmãos, desistimos das pessoas. Ah, mas elas me magoaram, me fizeram mal. Teu carro quebra 20 vezes e tu bota ele na oficina. O teu carro, a cada 3, agora ainda mais, 3, 4 dias, você tem que parar e ir no posto abastecer, mas você não consegue perdoar quem te fez mal. Você não consegue liberar perdão para o teu pai, para a tua mãe. Você não consegue deixar as coisas do passado para trás e amar aquela pessoa, porque da mesma forma que Jesus morreu por você, morreu por ela também. Desculpa te dizer, viu? E nós estamos endeusando coisas e demonizando pessoas. Não, essa aí não tem jeito mais não. Essa aí não tem o que fazer não. Essa aí não presta não. Quem disse, queridos? Porque se ela não presta, eu também não presto. Se ela também não presta, nós também não prestamos. Porque se chegamos ao ponto de fazer o que o próprio Cristo não fez, de dizer que alguém não serve mais, porque Cristo não fez isso. Lembra? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E muitas vezes nós estamos trocando a prioridade. Nós estamos invertendo os valores. Porque deixa eu dizer algo para você. Eu estava compartilhando isso com o Rafa. Eu falo isso muito para os jovens. Muitas vezes os jovens procuram tanto os jovens que eu pastoreio, quanto em outros lugares, para falar sobre chamado, sobre os dons ministeriais, sobre aquilo que Deus tem para o coração deles. E eu costumo sempre falar para eles, eu falo, olha, não se preocupa com o teu dom. Busca no Senhor entender a mensagem que Deus colocou no teu coração. Qual é a mensagem que Deus colocou no teu coração? Porque deixa eu dizer algo para você. Deus colocou uma mensagem no teu coração que é para os dias de hoje. O teu dom vai ser um meio para levar a mensagem. Mas se nós entendermos o dom e não soubermos qual é a mensagem, a gente vai continuar perdido. O que importa, queridos, é a mensagem. Se Deus vai levar essa mensagem através do dom profético, glória a Deus. Se Ele vai levar através do dom da música, glória a Deus. Se Ele vai levar na tua empresa, pelo empreendedorismo, glória a Deus. Se Deus vai te levar pelo teu trabalho, pela tua faculdade, não importa o meio pelo qual Deus vai levar a mensagem. O que importa é você ser fiel à mensagem que Ele colocou. Qual é a mensagem que Deus colocou no teu coração? O que é que Deus colocou no teu coração que você precisa queimar todos os dias e dizer, Pai, eu preciso carregar essa mensagem. Eu preciso entender que mensagem é essa. Eu preciso levar essa mensagem para o máximo de pessoas possível. Porque, queridos, nós fomos levantados para isso. Porque uma vez que nós entramos no ambiente da presença de Deus, uma vez que nós entendemos a presença de Deus, a nossa identidade começa a ser gerada dentro de nós. A nossa identidade começa a ser, de fato, visualizada no mundo do Espírito. Nós começamos a nos enxergar como Deus nos enxerga. Nós começamos a entender aquilo que Deus está ministrando ao nosso coração. Porque eu gosto de uma frase do pastor João Roberto, que ele diz algo, nunca diga que você não tem um chamado ou não tem um propósito, se a tua vida de oração está fraca. Porque, queridos, como nós vamos falar que não temos algo que vem de Deus, se não temos relacionamento com Deus?
Então eu e você temos que de fato nos aproximar do Senhor, para ouvir dEle o que está preparado para nós. E agora a nossa missão é nos preparar para carregar a mensagem. A nossa missão é nos qualificar para levar a mensagem. Porque quando nós entendemos que, quando agarramos o que Deus tem, aquilo que Deus tem gera fundamento para o outro nível. Porque você lembra de Pedro? Pedro está no barco e ele vê como um fantasma. E aí Jesus se apresenta para ele e ele fala: mestre, se é tu mesmo, manda que eu ande sobre as águas. Você lembra disso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Pedro tinha capacidade de andar sobre as águas? Não. Não tinha. Não tinha como Pedro andar sobre as águas. Mas Pedro andou sobre as águas? Sim ou não? Pedro andou sobre as águas. Mas por que que um homem incapaz de andar sobre as águas é capaz de andar sobre as águas? Porque no intervalo da incapacidade e da capacidade houve uma palavra. Não. Deixa eu ver se a galera desse lado me entende. Pedro era incapaz. Segundos depois, Pedro está realizando o que ele era incapaz de realizar. Entre esse momento e esse momento, nesse intervalo de tempo, houve uma comprovação da fidelidade de Deus. Pedro faz uma pergunta: se é você mesmo, mande que eu ande sobre as águas que eu vou andar. E Jesus responde a Pedro: Pedro, vem. A partir desse momento, nenhuma incapacidade pode impedir Pedro de cumprir a palavra. Meu Deus. Então Pedro era incapaz. A palavra vem e Pedro se torna capaz. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode hoje se ver incapaz, mas uma palavra está sendo liberada para você. E se você crê nessa palavra, aquilo que mesmo que você é incapaz, você vai se ver fazendo. Esteja pronto. Esteja pronto mesmo. Eu declaro isso sobre a sua vida. Esteja pronto para se ver fazendo aquilo que hoje você se vê incapaz de fazer. Porque não é de acordo com o teu salário, não é de acordo com a tua capacidade, não é de acordo com a tua habilidade. Existe uma palavra. Uma palavra foi liberada para você. Uma palavra foi liberada para você. Uma palavra foi liberada para você. E aquele que liberou a palavra não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Uma vez que ele falou, ele fará. Uma vez que ele falou, ele fará. Pode estar difícil o que for, vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer, queridos. Porque o cumprimento da palavra não se diz respeito do nosso merecimento. O cumprimento da palavra tem a ver com a fidelidade dele. A única coisa que Pedro tinha que fazer, ele não tinha que ir para uma aula de natação, ele não tinha que estudar o mar, ele não tinha que estudar o vento, ele só tinha que crer na palavra, ele só tinha que crer na direção, ele só tinha que crer em quem liberou a palavra. Queridos, vão ter direções e fases na nossa vida que a palavra de Deus vai vir e nós vamos dizer: Pai, mas eu não tenho conhecimento para isso, eu não tenho formação para estar exercendo isso. Apareceu uma oportunidade, mas eu não sou o mais qualificado. Não importa, queridos, se Deus abriu a porta para você e se Ele liberou a palavra, vá! E você vai perceber durante o processo a palavra criando fundamento aonde não tinha. Porque imagina isso, a cada passo de Pedro, a palavra criava fundamento. A cada passo vem criava firmamento aonde não havia firmamento. Você entende a grandeza disso? Você consegue visualizar a grandeza disso? Não havia, queridos, não havia fundamento. É como eu tentar pisar aqui, ó, não há fundamento, não tem como. Mas a cada passo que eu dou, a palavra que foi liberada cria fundamento. Agora eu consigo pisar,
E o próximo passo que eu dou, ela não parou de criar, ela continua criando. Quando é que a palavra para de criar? Quando Pedro para de crer na palavra e crer no vento. Existem muitas pessoas que entram nas promessas de Deus em fé, começam a desfrutar de milagres e começam a duvidar. Quando começa a duvidar, para de vir a provisão. Porque quando nós trocamos o autor da nossa fé, quando nós achamos que a nossa provisão vem do nosso salário e do nosso cargo, que a nossa provisão vem da nossa capacidade natural, da nossa faculdade, daquilo que nós fazemos naturalmente, e não vem do Senhor, nós estamos trocando nossa fonte de provisão. Agora não é a palavra mais que cria fundamento, é a nossa força. Só que a nossa força tem limite. É muito melhor confiar na graça de Deus. É muito melhor confiar na palavra de Deus. É muito melhor entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque, queridos, deixa eu dizer algo para você. Deus, a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, ela não é limitada por um ambiente favorável. Nós vamos ver em Marcos capítulo 6, versículo 30, a multiplicação de pães e peixes. Havia uma multidão e não havia alimento. De fato havia 5 pães e 2 peixes. Mas 5 pães e 2 peixes não alimentam a multidão, você sabe muito bem disso. 5 pães e 2 peixes às vezes não alimenta nenhuma pessoa, dependendo do abençoado. Mas 5 pães e 2 peixes não alimentam a multidão, queridos. Mas Jesus pega aquele cesto e pega aqueles peixes, agradece ao Senhor, e há uma multiplicação de pães e peixes. E agora a multidão é assistida pela multiplicação. A multidão é assistida pelo milagre. E ainda sobra, diga comigo, vai sobrar. Ainda sobra. Então nós olhamos em Marcos capítulo 6, versículo 30, a multiplicação de pães e peixes. Nós olhamos em Marcos capítulo 5, versículo 35, Jesus ressuscitando a filha de Jairo. A filha de Jairo está morta, e aí Jesus chega naquele ambiente, e ele encontra a incredulidade no ambiente, ele afasta a incredulidade do ambiente, ele vai até a filha de Jairo e fala: por que vocês estão desesperados? Porque ela não está morta, ela apenas dorme. Então isso ministra água ao meu coração. Jesus tem uma ótica diferente daquilo que estamos enfrentando. Porque se todo mundo estava vendo morto, por que a menina estava dormindo? Era só uma ótica diferente. Não. Ei, vamos lá, era só uma ótica diferente. Ninguém se desespera. Como é seu nome, meu irmão? Mateus, o nome da sua esposa é Letícia. Imagina que toda vez que Letícia dorme, Mateus fica desesperado. Ele não ia viver em paz, queridos. Porque ninguém se desespera quando alguém está dormindo. Porque dormir faz parte do processo. E estavam todos desesperados porque a filha de Jairo estava morta. E Jesus pergunta: por que vocês estão desesperados? Ela não está morta, ela apenas dorme. Então a ótica dele era diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem uma ótica diferente do que você está passando hoje. Talvez você veja morte, Ele está vendo as coisas de uma ótica diferente. É por isso que às vezes nós ficamos tão preocupados com algumas coisas, porque nós estamos olhando as coisas com a ótica natural. Mas Deus está dizendo: ei, aproxime-se. Ei, há um convite para você aqui, jovens. Há um convite para você aqui, Igreja Vila Ré. Deus está dizendo: aproxime-se, para que você veja as coisas em uma ótica diferente. E aí Jesus vai lá e ressuscita a filha de Jairo, e ela volta à vida. Nós podemos olhar em João capítulo 2, versículo 1, Jesus transformando água em vinho. O vinho tinha acabado, só tinha água. Jesus vai lá e transforma a água em vinho. Nós podemos olhar um momento em um ambiente de transformação. Então nós vemos em Marcos capítulo 6, Jesus multiplicando pães e peixes. Em Marcos capítulo 5, ele ressuscitando a filha de Jairo. Em João capítulo 2, nós podemos ver Jesus transformando água em vinho. Nós podemos perceber
perceber em Lucas capítulo 8, versículo 22, Jesus acalmando uma tempestade. Jesus está dormindo no fundo do barco, e aí os navios, os discípulos estão desesperados porque tem uma ventania, e Jesus acorda e fala para eles: homens de pequena fé, por que vocês não exercem autoridade? E Jesus vai lá e dá uma voz de comando ao mar, dá uma voz de comando à tempestade, e tudo tem que se acalmar, porque uma voz de comando foi liberada. Agora deixa eu chamar sua atenção para algo. Em todas essas histórias que eu falei para você aqui, vamos fazer um exercício, que todas elas é uma cena de crime, e nós somos um detetive. Nós tínhamos um suspeito aqui, não teríamos? Porque nós temos um indivíduo que está em todos os lugares. Muda o ambiente, muda o cenário, muda a cidade, mas tem um que se repete em todos. Então nós encontramos um denominador em comum. Então nós já temos um possível suspeito de quem está operando esses milagres. Porque na multiplicação Jesus estava lá. Na ressurreição da filha de Jairo, Jesus estava lá. Na transformação de água em vinho, Jesus estava lá. Acalmando a tempestade, Jesus estava lá. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Aonde é que esse suspeito, aonde é que esse denominador em comum está hoje em dia? A Bíblia diz, queridos, que ele está dentro de mim e de você. A Bíblia diz que ele está dentro de mim e de você, queridos. Então aquele que operou milagres está dentro de mim e de você. Agora, se tem uma coisa que me chama a atenção aqui, é porque os personagens são diferentes, os cenários são diferentes, os níveis de milagres são diferentes, as necessidades são diferentes, mas o poder é o mesmo. Então nós podemos entender: eu estou em falta, eu preciso de multiplicação. Jesus opera multiplicação. Se Ele multiplicou pães e peixes, Ele vai multiplicar na minha vida. Eu estou com alguma área morta na minha vida, eu preciso de ressurreição. Marcos capítulo 5, versículo 35. Jesus ressuscita coisas mortas. Eu preciso de transformação na minha vida. João capítulo 2. Jesus é capaz de operar transformação. Eu estou passando por uma temporada muito difícil. Eu estou passando por um tempo de pressão. Eu estou passando por um tempo turbulento na minha vida. Eu não sei o que fazer. As emoções vão de um lado para o outro. É pressão no trabalho, é pressão em casa, é pressão na igreja. Satanás não me deixa em paz. Fica tranquilo. Lucas capítulo 8, versículo 22. Jesus acalma tempestades. Queridos, agora Ele diz: eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Consolador. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, e Ele estará junto de vocês todos os dias da sua vida, com a finalidade de ser o teu auxiliador. O Espírito Santo não foi enviado por Jesus para nos causar arrepio. A Bíblia diz que Ele está junto conosco todos os dias, nos habilitando a enxergar aquilo que não conseguimos enxergar, nos habilitando a ouvir a voz de Deus, nos habilitando a nos capacitar por dentro para responder o chamado de Deus na nossa vida. E agora, além do Espírito Santo, Ele nos dá o nome. E o mesmo poder que operou em Cristo e que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, opera em mim e em você hoje. Deixa eu dizer uma coisa: não é um poder parecido, é o mesmo poder. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que vivificou Jesus dentre os mortos. É o mesmo poder que opera em mim e em você hoje. Você não é qualquer um. Eu e você não somos qualquer um. Nós somos dependentes dEle. E enquanto somos dependentes dEle, nós somos capacitados, porque Cristo nos identificou em um lugar de capacitação, para que possamos operar milagres, andar em milagres e viver milagres na nossa vida. E uma vez que vivemos isso, estamos habilitados a levar esse milagre para outras pessoas. Porque não faz sentido eu falar de um Deus de milagres e não viver milagres.
Eu tenho que viver milagres, queridos. Eu e você, nós temos que viver milagres. Eu e você temos que experimentar da bondade de Deus para com a nossa vida. Eu declaro você entrando em uma temporada de milagres na sua vida. Eu declaro você entrando em uma temporada de cumprimento de promessas. Eu declaro Deus abrindo portas sem chave. Portas que você não via chave. Portas que você não sabia como abrir. Eu declaro Deus abrindo portas para você, como demonstração da fidelidade dEle para a sua vida. Eu declaro promessas que foram liberadas para você há anos atrás. Eu declaro você entrando em uma temporada de cumprimento de promessas. Aquilo que o teu dinheiro não paga, Deus vai fazer. Aquilo que a medicina, aquilo que os médicos não sabem como fazer, Deus vai operar o milagre. Eu declaro as áreas que estavam mortas na sua vida, ganhando vida nessa manhã em nome de Jesus. Sonhos que estavam parados aí, sendo avivados em nome de Jesus. Relacionamento, vida do Espírito. Eu declaro você sendo avivado nessa manhã. Você poder... Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!